Então, é isso aí. Vocês lembram que a gente tinha lido... Tem mais um? Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aí. Você lembra que eu tinha lido aquela história daquela mulher, na virada do século, né? Eu falei aqui sobre ela. Ela foi a primeira a ter a eletricidade na casa dela e não usava. Exatamente isso que a gente tem que pensar. A gente pensar nessa parceria do Espírito Santo. O que essa mulher tinha? Ela tinha energia e eletricidade e não usava. Nós, como novas criaturas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes, como eu falei, nós trancafiamos o Espírito Santo e ele não pode agir em todas as áreas. Nós estabelecemos critérios para ele. Espírito Santo, você pode agir nessa, nessa, nessa e nessa. Só. O resto fica comigo. Então, a gente vê uma vida completamente aquém do que Deus estabeleceu para uma nova criatura. A nova criatura, ela é essa dependência total do Espírito Santo. Para nós sermos semelhantes a Jesus, nós como nova criatura, nós só vamos poder ter esse caráter cristão, ou seja, ser como Jesus é, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos governe e influencie a nossa vida. Então, aqui, quando a gente fala que o propósito da presença do Espírito Santo é a frutificação, ou seja, todas as vezes que eu produzo fruto, eu manifesto a própria imagem de Jesus, eu manifesto o próprio caráter de Jesus. E eu li uma outra história muito interessante, vou ler para vocês. É uma lenda da Índia que conta a história de um rato que tinha pavor de gatos, até que o mágico concordou em transformá-lo em gato. Isso resolveu seu medo, até que ele encontrou um cachorro. Então, o mágico o transformou em um cachorro. Aí o rato, tornado gato, tornado cachorro, ficou contente até que ele encontrou um tigre. Assim, mais uma vez, o mágico o transformou naquilo que ele temia, num tigre, né? Mas quando esse tigre veio se queixar de ter encontrado um caçador, o mágico se recusou a ajudá-lo e falou para ele o seguinte: olha, eu o transformarei em um rato novamente, pois apesar de você ter o corpo de um tigre, você ainda tem um coração de rato. Então, somos nós, a nova criatura que não se deixa moldar pelo Espírito Santo, que não se deixa viver a vida cristã, né? Ou seja, que não deixa o propósito original de Deus, que é nós sermos semelhantes a Jesus. Nós lemos aquela passagem em Romanos, tem aí na apostila, que diz, é Romanos, deixa eu ver aqui, é Romanos, que diz que, deixa eu ver aqui, que Ele nos criou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. E a gente vê isso lá em Gênesis, né? Façamos o homem à imagem. E a gente vê Paulo falando exatamente, fomos criados para sermos conformes, ou seja, conformados, né? Ter a forma do próprio Jesus Cristo. Aí somos que nem esse rato. Nós somos novas criaturas e não agimos como tal. Por quê? Porque não deixamos o Espírito Santo, que é essa parceria maravilhosa, né? Nós vamos falar agora aqui. Deixa eu ver aqui o outro slide. Então, isso aqui eu vou falar mais para frente, que fala sobre os discípulos de Jesus serão reconhecidos pelo amor, todo mundo conhece a passagem de João, e por produzir frutos. Ou seja, a gente está chovendo no molhado, porque o primeiro fruto é o amor. Então, diz que como é que as pessoas vão conhecer? Como é que eles serão conhecidos? Como é que você é conhecido? Como é que eu sou conhecida? Como é que eles sabem que eu sou um discípulo, ou seja, que eu sou uma reprodução do próprio Jesus? Através do meu amor, como eu demonstro meu amor pelas pessoas, e nessa produção de frutos que a gente vai estudar, esses 9 frutos um pouquinho aqui para frente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas sobre frutos e dons, né? Algumas comparações. Então, eu coloquei aqui, você acha que não tem na sua apostila, que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Deus em nós, fluindo, e, consequentemente, isso é a unção de Deus fluindo através de mim. E o fruto do Espírito, ele é mais um equipamento opcional na vida cristã, e ele é mais do que uma lista de qualidades que o cristão precisa ter. O fruto do Espírito
é tudo que a gente precisa para poder viver. É esse caráter que a gente está falando diário, né? Então, o fruto, ele é essencial, primordial na vida de um cristão. Acho que seria um paradoxo dizer, chamar alguém de cristão e esse cristão não ter fruto, porque não condiz, né? Então, essa comparação aqui do fruto dos dons, deixa eu ver aqui para vocês. Diz aqui assim, algumas comparações. Por exemplo, nós não podemos tentar operar nos dons se nós não cultivarmos o fruto. O que acontece hoje é que a igreja procura, primariamente, né, os dons, e esquece do fruto, mas não adianta. Nós não vamos poder ficar correndo atrás dos dons e esquecendo que o principal são os frutos. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, significa que eu, antes de ter os dons, eu preciso ter fruto. Quando a gente vê uma igreja hoje imatura, correndo atrás dos dons e esquecendo dos frutos. Por isso que Jesus diz que os seus discípulos serão conhecidos por produzir fruto. Não serão conhecidos porque têm todos os dons ou porque têm os melhores dons. Nem existe nenhuma passagem que fale sobre isso, né? Então, esse andar nessa maturidade de um cristão de caráter mostra que o fruto do Espírito ele é a base, a parte central e principal para que eu possa exercer os dons. Isso é um fundamento da minha vida, tem que estar tão estabelecida nessa questão de fruto, para que esses dons do Espírito possam ser exercidos plenamente, sem problema nenhum, né? Então, os frutos, como eu falei, devem proceder aos dons. Antes de eu me engajar no trabalho de Deus, de ser usado por Deus, eu devo me encontrar com Ele em Sua palavra, em adoração, em louvor e produzindo fruto. Então, qualquer trabalho na igreja, quando a gente fala sobre integridade, sobre caráter, na verdade, você deveria procurar um bom trabalhador, vamos dizer assim, né? Um bom servo em alguma área. A primeira coisa que a gente deveria ver são os frutos. Porque o resto Deus já acrescenta, né? Deus supre, Deus capacita cada um de nós, né? Os dons, Deus dá da maneira que Ele quiser. Não é algo que eu escolho, eu vou escolher esse dom. Não, a gente vai estudar aqui que os dons Deus estabelece, é um critério dele, mas o fruto eu produzo, porque eu estou ligado nessa árvore, nessa videira. Quem produz, na verdade, é o ramo, né? Quem é que dá fruto? É o ramo. Então, na verdade, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, permitindo que ele me guie, que ele me influencie, que eu possa influenciar outras pessoas, mas quem vai produzir o fruto sou eu. Então, eu escolho produzir o fruto. Então, é diferente do dom. Do dom eu não escolho. O dom é dado por Deus, por isso que o nome é dom, né? É um presente. Mas eu não devo ficar correndo atrás desses dons. Eu devo, em primeiro lugar, estabelecer minha vida nessa parte do fruto. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Aqui fala, né, que o fruto do Espírito é a base, a parte central. E aqui, não tente operar nos dons sem cultivar o fruto. Não sei se isso tem aí na apostila. Você pode copiar. Acho que não tem, não. Aqui o terceiro. Vou voltar. Não tente operar nos dons sem cultivar o fruto. Você colocou? Uma outra coisa, nós devemos desejar os dons, sim, né? Conforme a palavra de Deus nos diz, procurar com zelo os melhores frutos, mas nós temos que manifestar os dons, né? Mas nós devemos manifestar o fruto na nossa vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Os dons e os frutos trabalham juntos. Quando você encontrar uma pessoa cheia de dom, vou voltar aqui. Você vê uma pessoa cheia de dom e nada de fruto, tem alguma coisa errada, né? Na verdade, ela está
operando na carne. Você já viu isso? Pessoas dando palavras de sabedoria ou palavras de conhecimento, dando profecias que você vai ver e não tem fundamento nenhum. Porque ela está esquecendo que ela tem que ter essa base. Ela tem que ser íntegra, né? Essa palavra que a gente fala, quando a gente fala de fruto do Espírito, de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, fala de uma vida íntegra, que é a própria vida do Senhor Jesus. Na verdade, é como aquele livro que a gente conhece, né? Nos meus passos, o que faria Jesus? O fruto do Espírito nada mais é do que isso. No meu dia a dia, no meu relacionamento, o que faria Jesus? E é aí que nós vamos mostrar quem nós somos, se somos realmente cristãos, né? Se somos realmente semelhantes a esse Jesus. Aqui o outro que a gente pode falar, isso eu já falei, nós devemos desejar os dons, manifestar o fruto. Vocês copiaram? E os dons e os frutos trabalham juntos. Não dá para separar eles, né? A outra observação é aquilo que eu falei, os dons são de graça e operam segundo a vontade de Deus. Isso é importante você anotar. E os frutos se manifestam como nós desejamos. Os dons são de graça e operam segundo a vontade de Deus. Pulou aqui de novo. Aqui. Copiaram? E o outro slide vai falar que o fruto se manifesta como nós desejamos. Mas é só o que eu desejo? Não. Por isso que a gente falou na outra aula que é uma parceria do meu espírito recriado com o Espírito Santo. O fruto se manifesta como nós desejamos, em cooperação com o Espírito Santo. Por isso que é essa parceria perfeita, né? Por isso que nós falamos na outra aula que só quem pode produzir fruto é a nova criatura. Por quê? Porque o nosso coração, o nosso nome, que é recriado, o nosso espírito que é recriado, acontece aí mesmo no espírito. Então, só uma nova criatura pode fazer isso, pode produzir esse fruto. Agora, ela não pode fazer isso sozinha. Eu vou tentar, eu vou me esforçar. Não. É um trabalho do Espírito Santo. A gente falou na outra aula sobre essa graça. A mesma graça de Deus que foi manifestada na minha vida para me salvar é a mesma graça que vai completar esse trabalho. Né? Lembra que nós falamos? Aquela passagem que diz que aquele que começou boa obra, né, em nós, essa boa obra começou pela salvação, há de completá-la. Então, a nossa vida é uma completa dependência e uma eterna dependência do Espírito Santo. Não podemos fazer nada. Por isso que quando ele usa essa passagem da videira, ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a gente tem que estar ligado aí nessa dependência total do Espírito Santo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu coloquei aqui que muita gente fica querendo os dons porque os dons são espetaculares, né? Coisa boa é você ir numa reunião e você vê os dons se manifestando, você vendo operação de milagres, várias coisas. Isso é maravilhoso. Mas espetacular é ter uma vida íntegra, uma vida onde os frutos do Espírito se manifestam. Isso é que é espetacular. Mas, assim, na cabeça das pessoas, espetacular é ver os dons se manifestando, né? O fruto faz contraste com a obra da carne. Isso a gente vê lá em Gálatas, né? Quando Paulo ele discrimina as obras da carne e ele mostra o oposto do fruto do Espírito. Então, os dois não dá para andar junto, há um contraste, há uma diferença brutal, não tem nem como comparar. Então, quando eu manifesto, quando eu estou andando na carne, eu não tenho condição de produzir o fruto. Então, a gente tem que trabalhar isso aí na nossa vida. De que adianta o poder dos dons sem o caráter do fruto? Vamos ler essa passagem aí, Mateus. Deixa eu pegar aqui. Mateus 7, né?
19 a 23. Abre aí, por favor. Tem tanta passagem que a gente poderia ler, até anotei aqui algumas a lápis, mas deixa eu ver aqui onde que eu botei. Tem aqui em Mateus. Acho que está até escrito aí na sua apostila, não está? Deixa eu ver aqui um outro. Que diz assim. Mateus 7, 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí é isso que eu queria que vocês lessem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa passagem dá um nó na cabeça da gente, né? Mas é exatamente para mostrar que muitas pessoas que estão usando aí o nome do Senhor, que estão usando o nome do Senhor e profetizando, que estão usando o nome do Senhor para expelir demônios, na verdade, o que eu entendo nessa passagem é que essa pessoa tinha isso, mas ela não tinha fruto. Ela não fazia, como ele diz aqui, a vontade do Pai. Ela está fazendo a sua própria vontade, a vontade da carne, ou outra vontade qualquer. Mas não a do Pai. Ele fala aqui explicitamente que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então, fazer a vontade do Senhor é andar em sintonia com Ele. Andar em sintonia com Jesus, fazendo o que a palavra dele nos pede para fazer. Então, se nós estamos andando conforme o que nós pensamos, o que nós achamos, essa passagem aqui nos mostra que o fim é triste, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, até aquilo que você ouve de outras pessoas. Quantas pessoas, em nome do Senhor, estão profetizando, estão dando palavras aí para outras pessoas, as pessoas estão guiando sua vida em cima de uma profecia que não vem de Deus, em cima de uma orientação que não tem respaldo nenhum bíblico, né? E isso tem acontecido. Como acontece isso nas igrejas, né? Essa semana eu estava conversando com uma menina que ela me contou um caso de uma determinada denominação que orientou uma senhora a se separar do marido porque ele era alcoólatra. Só que ela contou para essa menina que esse rapaz, esse marido dela, ele era um excelente marido. Excelente em todas as áreas. Até quando ele bebia, ele não tinha nenhuma alteração com ela. Ele só ficava naquela chatice. Ou ele vomitava, ou ele ficava lá no canto, ou ele ficava falando. Mas, com relação a ela, ele não batia nela, ele não agredia essa esposa. E a orientação que ela teve da pastora dela é que ela deveria se separar dele. E ela contou, que já se passaram muitos anos, e ela contou, olha, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi separar do meu marido. Porque eu desisti dele, ele era um excelente marido, e agora eu estou sozinha, ele não me perdoa porque eu me separei dele, ele também não tem ninguém, mas não quer voltar comigo porque diz que eu já tomei essa atitude. E ela vive hoje, dependendo de trabalhar, ele tinha uma vida, né, era um empresário, e ela perdeu tudo. Hoje os filhos dela se casaram, ela está sozinha, ela diz, tudo que eu queria hoje era o meu marido de volta. E ele hoje nem é mais alcoólatra. Ele nem é mais alcoólatra. Quer dizer, uma vida completamente destruída por causa de quê? Por causa de uma não foi nem uma profecia, foi uma orientação dessa pastora. Então, aquilo que a gente ouve, gente, nós temos o Espírito Santo para nos mostrar. Ele diz que ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, as pessoas estão vivendo baseado no que os outros acham, no que os outros aconselham. A Igreja do Senhor Jesus, ela não está crescendo em sabedoria e conhecimento da palavra, e muito menos deixando o Espírito Santo guiar ela à verdade.
e sim que outras pessoas a guiem, né? Quantas você vai em igrejas aí que as pessoas dizem, pastor, o que eu faço? Eu vendo meu apartamento ou não vendo? Pastor, o que eu faço? Separa ou não separa? Gente, isso aí não é o pastor que tem que dizer. O mesmo Espírito Santo que está no seu pastor, está em você. Então, hoje, um ponto alto dessa escola, que eu acredito que vocês mesmos podem reconhecer isso, é que vocês aprendem como ser dirigidos pelo Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, não é só o pastor que tem. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com a orientação que você recebe, porque isso aí, quantas confusões, né? Quantas situações desagradáveis e, às vezes, até difícil de retornar, casos que estão perdidos por causa de uma orientação dessa. Por isso que o nosso Senhor fala isso aqui. Muitos naquele dia vão chegar e vão dizer, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Ainda vai ter aqueles que falaram, mas Senhor, eu ouvi ele falar isso para mim. Ouviu, mas você não ouviu a minha palavra. Você não ouviu o meu Espírito Santo. Mas Senhor, eu fiz o que me mandaram fazer. Ah, você fez o que te mandaram fazer? E não fez o que eu pedi para fazer? Né? E a gente sabe que tudo que a palavra nos pede para fazer é para o nosso bem. É para o nosso melhor. A palavra, ela tem todo o suporte para a nossa vida e ela tem toda a resposta para a nossa vida, para o nosso bem. Não para o nosso fracasso, não para a nossa derrota. Né? Então, cuidado com o que vocês ouvem. Né? Eu tenho certeza que vocês têm esse cuidado, o Espírito Santo está dentro de vocês. Vocês são guiados a toda a verdade. Né? E vão ter discernimento. Uma coisa que a gente tem que pedir sempre a Deus é discernimento. Para poder, nessas situações, você captar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. A Bíblia fala, né, que nós devemos provar e poder experimentar se aquilo que realmente bate com o meu espírito, bate com a palavra de Deus, está em consonância com aquilo que eu tenho aprendido. Amém, gente? Então, aqui ainda fala isso, que a base do julgamento final está na manifestação e na prática do caráter moral. A gente vê isso ali, né? Então, não o dia do julgamento, Deus não vai nos julgar com base nos dons. Quero saber quantas variedades de línguas, quero saber quantas interpretações você fez de língua. Não é nada disso. Nós seremos julgados com base no amor, ou seja, com base no como eu me relacionei com os outros. Por isso que eu falei que o fruto do Espírito, nós vamos ver alguns, ele é para a nossa edificação, mas a maioria é para eu poder me relacionar com as pessoas. Né? Não é para eu ficar lidando com coisas, com parede, não, é com pessoas. E é nessa base que Deus vai nos julgar um dia. Julgar lá em cima, nos céus, né? Nós todos que formos para lá. Mas seremos julgados assim, com base no seguinte, você perdoou como deveria perdoar? Você amou como deveria amar? Você tinha alegria independente das circunstâncias? Você levava a paz aonde você ia? Né? Você era um agente da paz? Ou você era um agente de confusão? Né? Você buscava a paz, como a palavra diz, nós devíamos nos empenhar pela paz. Você tinha paciência com as pessoas, como Deus tem conosco. O Antônio estava falando aqui, Deus paciente é esse, né? Que nos dá tanta chance, tanta chance. Será que nós temos tido paciência? Paciência em perseverar num propósito que Deus tem na sua vida, que ainda não aconteceu, mas você sabe que vai chegar lá, que você está num processo, né? Que você ainda não está pronto para receber tudo que Deus te deu. Você tem paciência para entender isso? Que você ainda não está pronto, que eu também ainda não estou pronto para receber tudo, e eu tenho que esperar com paciência? Será que eu tenho tratado as pessoas com gentileza, com bondade? Será que eu tenho sido uma pessoa mansa? E manso não é ser bobo, né? Deixar as pessoas passarem por cima de mim. Jesus, ele colocou uma das suas definições de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração. Então, Jesus não era um bobo. Jesus era manso. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso aqui. E você tem sido uma pessoa com capacidade de se dominar para tudo, né? Desde você se dominar por uma comida que você sabe que não pode comer, que você está exagerando,
no refrigerante, está exagerando na fritura, seu colesterol não está legal, está alto, você tem que diminuir, né? Você está exagerando, porque quando a gente fala em domínio próprio, a gente pensa tentação sexual, a gente pensa uma opção de coisa, mas domínio próprio também é para isso. Domínio próprio em fechar minha boca, e não é fechar a boca só para não comer, para não falar o que eu não devo, é para não falar na hora, que tudo tem uma hora, a Bíblia diz que tudo há um tempo. Então, Deus nos dá a sensibilidade de saber qual é a hora de falar. Agora não é a hora, agora é a hora de calar a boca, então cala a boca. Espera o momento certo, com benignidade, com gentileza, falar a verdade em amor, né? Então, gente, é um trabalho maravilhoso que a nossa carne não gosta. Por isso que é o fruto do Espírito, porque nós somos capacitados a fazer isso, porque o nosso espírito foi recriado, mas a nossa mente não foi, o nosso corpo não foi. Então, por isso que a Bíblia chama de um fruto do Espírito. E nós temos plena condição de fazer isso, porque somos novas criaturas, porque temos o Espírito Santo. Ainda por cima, temos a graça de Deus, né, que é maravilhosa, nos capacitando. Aquela passagem que eu li para vocês em Hebreus, dizendo que Deus, nós temos um Deus que se compadece das nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos resistir no dia da tentação, mas Ele vai nos dar condições, graça e misericórdia para vencermos. A Bíblia fala naquela ocasião oportuna, né? Todos nós temos uma ocasião oportuna onde nós vamos poder manifestar a graça de Deus e sermos vencedor naquilo que nós estamos enfrentando, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, reagindo como devemos reagir, falando como devemos falar, até pensando como devemos pensar, né? É isso que Deus deseja, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Nós estamos aqui nesse processo de santificação, até Jesus ou nos levar ou Ele voltar e nos arrebatar, né? Então, nós já conseguimos o prêmio maior, que era a salvação. Agora, nós temos que fazer esse trabalho em parceria com o Espírito Santo. Deixa eu ver o que mais tem aqui que a gente para ler. Então, o fruto do Espírito, deixa eu ver se você tem isso aí na tua apostila. O que você tem aí, eu botei aqui em vermelho. O fruto do Espírito é a lista da natureza de Deus, seus atributos e suas características. É a imagem, como a gente falou, de Jesus, né? Vocês acharam isso aí na apostila? Eu não sei, não estou achando aqui. Vou passar. Fruto do Espírito é a lista da natureza de Deus, seus atributos, suas características. É a própria imagem de Cristo. Aí tem essa passagem de Gálatas, que são exatamente a definição dos novos frutos, né? Posso passar? Gente, vocês são muito lentos. Pode ir? Então, andar no Espírito é andar no fruto. Quando a Bíblia fala andar no Espírito, que nós devemos andar no Espírito, é andar nesse fruto, né? Um fruto com 9 elementos. Então, a gente vê nessa passagem de 2 Pedro, nós vamos ler lá, que ele pode crescer, ele pode se aperfeiçoar e se desenvolver. Vamos abrir aqui em 2 Pedro, é isso? Daqui eu não estou enxergando direito. 2 Pedro 1. Tá, então vamos lá. Vamos ver aqui, como é que esse fruto pode crescer. É capítulo 1, versículo 2, é isso? Então vamos lá. Eu estou em João. É quando Pedro faz aquela saudação, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui está falando que a graça e a paz pode ser multiplicada. Vamos ver no capítulo
Qual? 2:5? 1:5. 1 de 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, então aqui está mostrando que a gente pode crescer nisso, isso pode aumentar. Fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aqui ainda fala, ó, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E ainda, olha o último versículo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor Jesus. Essa passagem de Pedro ele faz muito parecida com Gálatas, né? Que Paulo descreve. Pedro entra aqui falando exatamente sobre isso, sobre amor, sobre fraternidade, piedade. E tudo isso aqui mostrando que isso, estando em nós, existindo em nós e aumentando, faz com que nós não sejamos inativos. Ainda diz aqui que nem sejamos infrutuosos, de novo falando do fruto, né? No pleno conhecimento, ou seja, quanto mais eu produzo fruto, mais eu tenho conhecimento de quem é Jesus, de quem Deus é. Mais eu tenho conhecimento e revelação da palavra dele. Mais eu tenho conhecimento e entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque a cada dia que eu cresço nesse conhecimento e na prática do fruto, eu estou reconhecendo quem eu sou. Né? Na verdade, muitas pessoas não produzem porque ela realmente não sabe quem ela é. Não sabe que ela é filha do Deus Altíssimo, que ela é uma nova criatura, que ela já foi transportada do reino das trevas para o reino do seu amor. Ou seja, ela não é mais o que ela era. Aquela pessoa já morreu. Aquela pessoa antiga não existe mais. Ela é uma nova criatura, a Bíblia diz, como um ser, como se nunca tivesse existido, tudo novo. Então, nós temos essa capacidade, nós podemos... Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Às vezes a gente quer reagir conforme as pessoas acham que nós devemos reagir. Nós não temos que reagir com base no que estão achando da gente. Nós temos que reagir com base no que a palavra nos diz. Mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que a pessoa... o que vão pensar de mim? Que pensem o que quiser, eu vou reagir conforme a palavra. Mas ela não merece. Mas a questão não é que não merece, eu também não merecia, e eu me tornei uma nova criatura. Então, da mesma forma que Deus fez comigo, eu tenho que fazer com os outros. Como a Aline estava falando aqui, como você quer ser tratado? Trate as pessoas. Né? Independente delas merecerem, ou independente de eu estar com a razão, independente dela estar com a razão. Não, eu vou fazer isso porque eu estou com razão. Não importa. Não importa, não é isso que a palavra nos diz. Porque se nós estivermos fazendo assim, agindo assim, nós estamos agindo igualzinho o mundo age. Não tem diferença nenhuma. Que diferença faz ser um cristão? Que diferença faz ser um cristão aqui dentro e um cristão, uma pessoa lá fora que não conhece Jesus, que não é a nova criatura? Não tem diferença nenhuma. Se eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, se eu não estou plantando a minha semente para poder colher, né? Então, isso aí nos mostra assim que essa natureza de Deus, esses atributos de Deus, tudo isso nós somos capazes de produzir. Não é difícil produzir fruto. Não é uma coisa que eu tenho que fazer um esforço. Não, você não tem, você tem o Espírito Santo. É interessante que a Bíblia diz que nós devemos produzir frutos. Eu li no livro, nós não devemos ser o fiscal do pomar, né? Alguém já me falou isso. Você é o fiscal do pomar porque você começa a olhar ao redor e dizer assim, olha, você não tem amado, você é impaciente, você não tem domínio nenhum, você de mansidão não tem nada. E a gente fica julgando os outros e apontando, ou seja, você é o juiz do pomar, daquele grande
plantação de árvores, você fica sendo aquele que fica fiscalizando a vida dos outros. Quando a Bíblia diz que nós temos que produzir fruto e não olhar no pomar dos outros, né? Se você não está amando como deve amar, o problema é seu, não é meu. Se você não está levando a paz no seu lar, se você é uma pessoa que só vive com contenda, só vive com confusão, eu não tenho que julgar, eu posso te ajudar orando por você, posso te ajudar se você me pedir minha opinião, pedir um conselho, mas eu não posso ficar julgando você. Eu tenho que julgar a mim. Eu tenho que olhar o meu fruto. Né? Deus não fala assim que a gente tem que olhar o fruto dos outros. Isso aí é um problema de cada um. Problema de cada um. Meu problema é procurar andar conforme Ele me pede. Procurar ser semelhante a esse Jesus. Em tudo que eu fizer. Né? Na próxima aula nós vamos falar diretamente sobre o amor. Então, aqui, andar no Espírito é um desenvolvimento do caráter de Deus em nós. Tá? Na próxima aula a gente vai começar amor e aí vamos terminar os frutos. Tá?